crentes, procure trabalhar com fé por sua grande recompensa no céu. Parte 02, dia 2 de novembro de 2024. 6. Observe o fim e desígnio deste trabalho e descanso. Os homens trabalham na juventude e se deitam para descansar na velhice, assim como o cristão. Os ímpios também trabalham para que possam descansar, mas há uma grande diferença entre o trabalho e o descanso. Seu trabalho está no pecado e seu descanso está lá, mas procurou em vão, porque na plenitude de sua suficiência eles estão em apuros. Mas os piedosos têm seu trabalho na graça, seu descanso na glória, e entre estes há uma conexão infalível. Quem, então, recusaria esse trabalho que termina nesse descanso? 7. As pessoas exortadas ao trabalho. Nós, que inclui o apóstolo e todos os hebreus, a quem ele exorta a ouvir a voz de Deus, e a quem ele alarma com o exemplo da ruína de seus predecessores. De modo que esta exortação pertence a toda a igreja visível, piedosa e ímpia. Alguns entraram na avenida que conduz à glória, outros não. Ambos são chamados a trabalhar para entrar. 2. O motivo pressionando a exortação é tirado do perigo de não trabalhar. Considere aqui: 1. Aquilo que as pessoas estão em perigo e que cairão sobre elas, se elas se esforçarem para não entrar, caindo, isto é, ficar aquém do céu e perder a salvação. Ele respeita a queda do povo no deserto, sendo destruído lá, de modo que nunca poderia chegar a Canaã. Hebreus 3,17. Assim, todas as pessoas preguiçosas cairão em relação ao céu. 2. A grande ruína, ou seja, a incredulidade ou a falta de persuasão. A incredulidade é a grande causa da ruína dos ouvintes do Evangelho, e aquilo que corta os tendões da verdadeira diligência, de modo que as pessoas sob o poder dela não poderão trabalhar. 3. A confirmação da certeza de sua ruína, depois do mesmo exemplo de incredulidade. Outros leem no mesmo exemplo como se ele tivesse dito, para que não fosse um triste exemplo de vingança divina para os outros, como os israelitas eram antes deles. Mas nossa própria leitura é mais agradável ao escopo, como se ele tivesse dito, para que não caiam como os israelitas e se partam na mesma rocha. Há exemplos de imitação, estes não queremos. Exemplos de cautela e advertência, tais eram os israelitas no deserto. 4. A universalidade do perigo. Qualquer homem. Nenhum homem está fora de perigo para ninguém que o trabalho não possa suportar. 5. A conexão disso com a exortação para que nenhum homem, para que ninguém caia, importando que o risco de ficar aquém do céu deve acelerar nossos esforços após a salvação. 1. O céu é um descanso, no qual aqueles que agora trabalham por ele serão finalmente recebidos. 2. É o dever necessário de todos os que ouvem o Evangelho, trabalhar para entrar nesse descanso. Vou começar com essa segunda doutrina. Ao lidar com isso, devo. Mostrar o que é trabalhar ou em que consiste o trabalho do cristão. 2. Para o que devemos trabalhar? 3. Como devemos trabalhar? 4. Em que devemos trabalhar?
a fim de entrarmos no descanso. 5. Por que devemos trabalhar neste trabalho espiritual para podermos entrar no céu? Eu sou então 1. Mostrarei o que é trabalhar ou em que consiste o trabalho do cristão. Eu assumo isso nestas 4 coisas sugeridas na explicação das palavras. 1. A mente deve estar concentrada no negócio da salvação. Deve haver uma séria inclinação da alma para isso e aplicação da mente como aquele que está trabalhando para ganhar uma cidade pela tempestade. O reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. O céu é um descanso para a alma, e, portanto, a alma deve estar trabalhando antes de chegar lá. O mero trabalho corporal de nada aproveita aqui, pois não é esse tipo de trabalho que pode ser realizado sem aplicação da mente. Brinquedos e ninharias podem ser assim administrados, mas negócios pesados não. Aqui a mente deve estar atenta ao fim, isto é, ao resto. O céu deve estar nos olhos. Assim foi com nosso precursor, pela alegria que lhe foi proposta. Ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. O homem que está em jornadas aplica sua mente ao fim de suas jornadas, e muitas vezes o vê antes de chegar a ele. Aquele que pretende tomar uma cidade, fixa sua mente nela, e não será desviado de seu propósito. Assim é com aquele que trabalha pela salvação. A mente também deve estar atenta aos meios que levam ao fim, e para entrar que ele trabalha. Nenhum homem ou mulher pode ser considerado trabalhador de uma boa colheita se negligencia a lavoura e a semeadura de seu solo. E os meios que conduzem à salvação são tais que não serão eficazes sem que a mente esteja concentrada neles. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.